sempre orientando uns aos outros, porque isso aqui vai agradar o Senhor. E Paulo, como eu falei, ele apresenta essas duas classes de crentes, né? São os crentes fortes. Quais são os crentes fortes? Os crentes fortes são aqueles que não estão mais presos a tradições, a legalismo religioso, como foi falado, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, os crentes fortes são aqueles que estão, eles não estão mais presos a isso. E quer dizer que os crentes fracos é aqueles que ainda estão presos a esse legalismo, né? Essas tradições que às vezes os atrapalha. E por isso Paulo, ele vem nesse capítulo agora, nos dá uma orientação para uma classe, é a classe dos crentes fortes, né? Por que Paulo vem com essa orientação? Porque a preocupação de Paulo aqui é que aqueles crentes, aqueles irmãos que se consideram os fortes na fé, não se deixem ser levado por esse entendimento e caia na soberba de achar é menino, é garoto, e por isso não ter o cuidado de estar orientando ou não ter o cuidado de fazer coisas que venha trazer o escândalo. Aquele irmão que é mais fraco, que talvez ainda está preso a essas tradições, a esses costumes. Então, Paulo ele traz essa orientação. E aqui no verso 1 e 2 do nosso texto de hoje, ele já vem, Paulo, ele já joga uma responsabilidade. Entendeu? Ele já vem com uma responsabilidade. Ele diz: olha, tu que é o crente forte, tu é que o crente que tem mais entendimento da palavra. Ele diz: olha, o dever é teu de suportar o teu irmão que é mais fraco. Olha o que diz aqui. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo, visando o que é bom para a edificação. Então, Paulo está dizendo, o dever é seu. Por que ele está dizendo que o dever é seu, que se considera o crente forte? Porque ele diz, você tem mais entendimento, você tem mais embasamento na palavra e você está preparado para suportar. Esse suporte que ele diz aqui é de suporte de ajudar, de apoiá-lo, de orientá-lo, de ensiná-lo na sua fraqueza, para que ele saia daquela situação. Não de tem que tolerar ele, não. É suporte mesmo, de estar ali auxiliando, de estar ali orientando. Então, Paulo ele vem com essa orientação, porque ele diz, olha, você é que é o crente forte, é você que tem um entendimento, é você que está embasado nos textos bíblicos, e você tem que ter paciência de poder orientar, de poder suportá-lo, de poder ensiná-lo. Porque esse é o papel. Você já viu se nós, ou você, como crente forte,
Você vê o irmão passar uma situação por ele não ter tanto conhecimento e você ali já chegar e descarregar nele. Pai, isso tá errado, nem assim, tal, tal. O cara não vai embora. Ele diz, pô, eu não estou aqui para me amar. E Paulo está dizendo, olha, o relacionamento dentro da igreja tem que ser dessa forma. Porque é assim, nesse apoio mútuo, nesse suporte mútuo, é que nós vamos fortalecer aquele que está mais fraco, para que nós possamos estar dentro de um mesmo pensamento, junto, crescendo uns com o outro. Então, Paulo ele diz, ó, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua de suportar, de ajudar o seu irmão na sua fraqueza, orientando para que assim ele venha crescer. Então, Paulo, ele é muito categórico nisso daqui, e por isso ele vai e diz, olha, você está preparado, então quer dizer que quanto mais conhecimento que você tem, você como crente forte, então você está, você tem que ser mais tolerante. Você tem que ser mais sensível. Porque se facilmente você perder o seu ânimo, porque o irmão está errando em uma coisa, você também vai dar motivo para que ele se saia dali, ou até mesmo, não, eu vou comer mesmo isso daqui, porque eu não tenho esse entendimento, porque eu sei que o que eu vou comer, né, o que vai me prejudicar. Aí você vai lá e faz a situação acontecer, e o seu irmão que não tem esse entendimento, ele vai e se escandaliza. Mas por quê? Por falta de sabedoria sua também. Porque Paulo está orientando que você tem que evitar essas coisas para ajudá-lo, para ensiná-lo a viver de forma correta. Então, aqui esse texto, todo esse texto, ele vai falar sobre isso, sobre esse relacionamento, como nós devemos agir nesse cuidado mútuo, um com os outros, suportando aquele nosso irmão que é mais fraco. E ele vem de uma forma mais firme agora, no 3, querendo dizer, olha, sejam firmes nessa ideia que eu estou dizendo. Aí ele pega de uma forma mais pesada. Ele diz aqui no 3, olha, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que me injuriavam. Ele está dizendo, olha, ele está dando aqui um exemplo máximo. Ele está dando um exemplo máximo de uma pessoa que suportou a fraqueza, que entendeu ali. Então ele vem aqui com esse exemplo máximo. Ele diz, ó, não reste nenhuma dúvida do que ele está dizendo. Então ele vem com esse exemplo máximo, diz, ó, não estamos aqui para agradar a nós mesmos, e sim o nosso irmão, e sim a vontade daquele que nos escolheu. Entendeu? Nós não estamos aqui para agradar a nós mesmos, mas agradar aquele que nos escolheu. E o que ele diz? Que nós devemos suportar uns aos outros, que nós devemos ser exemplos. Nós somos exemplos de quem? Nós somos discípulos de quem? De Cristo, não é não? E não foi o exemplo que Cristo deixou? Ele não deu, ele não negou a si mesmo para poder suportar ali os fracos na fé, que as próprias pessoas que estavam ali trazendo injúria a ele, estavam ali difamando ele, quando ele negou a si mesmo, ele foi lá e morreu por aquelas próprias pessoas.
mas com um único objetivo. E Paulo ele nos dá essa orientação. Se Cristo fez isso, esse é o dever, esse é o nosso objetivo, de suportar os nossos irmãos que são mais fracos na fé e procurar ensiná-lo, ajudá-lo, porque nós não estamos aqui para condená-los. Nós não estamos aqui para julgá-lo, mas nós estamos aqui para crescermos juntos, orientar dentro da palavra de Deus. Aí ele continua aqui no verso 4, portanto, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras tenhamos esperança. Então, Paulo está dizendo, olha, a Bíblia, ela foi escrita para isso, para o ensino e também com o objetivo de quê? Do relacionamento entre um ao outro e do homem com Deus. Se a Bíblia me orienta aqui, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que suportá-lo, que eu tenho que amá-lo, que eu tenho que cuidá-lo, é isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que fazer. Onde é que diz isso? A gente abre lá em 2 Timóteo, 3, 16, 17 diz, ó, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra de Deus. Então, a Bíblia ela foi escrita com esse propósito. Quando Deus percebeu que os homens estavam desobedecendo a ele ali, o que foi que Deus fez? Ele mandou Moisés preparar as pedras, né? E foi lá e escreveu as leis, escreveu os mandamentos. Por quê? Os homens estavam errando contra ele. E ele disse, olha, eu vou te dar aqui um livro para que a gente possa andar na mesma linha, para que vocês possam estar junto comigo. Então, a Bíblia ela foi escrita com esse propósito, de nos relacionarmos melhor, de ensinarmos e cuidarmos um do outro. E aqui Paulo ele vem com essa orientação. Que nós devemos, através do ensino da palavra, nos relacionar melhor com o nosso próximo e com o nosso Deus. Amém? Aí ele vem continuando aqui falando verso 5 e verso 6. Paulo diz, ora, o Deus de constância e de consolação vos dê o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo, para que unânimes em uma boca glorifique ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo, olha, nós precisamos ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Nós precisamos estar vivendo em uma só unidade. Você acha que se você, como crente mais forte, começar a condenar o seu irmão por não ter o mesmo embasamento bíblico, o mesmo conhecimento, que você pode apoiá-lo, ajudar ele, se você continuar difamando ele ou chamando a atenção dele, ele vai continuar aqui? Ele não vai continuar aqui. Então, Paulo está dizendo, olha, devemos ter o mesmo sentimento um para com os outros. Diferente, porque se nós tivermos sentimento diferente, não vai acontecer nada. Paulo está dizendo, imagina você na igreja, entendeu? Como se ele estivesse dizendo, imagina você na igreja louvando ao Senhor, aqui na maior da oração, só que o seu irmão lá do canto ali,
você tem alguma coisa contra ele. Você não está no mesmo sentimento, você não está no mesmo vínculo. Você está aqui louvando o Senhor, mas está brigado com o seu irmão. Não está tendo uma paz. Será que esse louvor vai chegar até Deus? Então, esse mesmo sentimento é nessa forma de a gente ter esse cuidado e ter esse relacionamento mútuo uns com os outros. O mesmo tem, como era que a igreja primitiva vivia, o pastor até relatou aqui, ele vivia o quê? Junto no quê? Perseverando em oração, no partir do pão, na comunhão, e eles tinham tudo em comum. Eles vendiam até suas propriedades para dividir com aquele que tinha alguma necessidade. Então eles tinham tudo em comum. E o que acontecia? Por eles viverem de forma igual e tinham tudo em comum, o que acontecia com a igreja? A igreja crescia. Mas imagine uma igreja que não tem o mesmo sentimento. Ela vai crescer? Ela não vai crescer. A tendência dela é viver dividida, é viver. Pessoas vêm, chegam aqui, eles vão embora porque eles não vê esse amor, eles não vê esse cuidado mútuo um com o outro. E Paulo ele está orientando isso aqui, olha, vocês precisam ter o mesmo sentimento uns com os outros. Uns com os outros, em amor, segundo Cristo, para que unânimes em uma só boca glorifique ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para que nós possamos junto como igreja do Senhor cantar, glorificar e o nosso louvor chegar até Deus. Então, essa é a orientação de Paulo aqui. E agora, ele vem no verso 7, ele diz, olha, portanto, recebeis uns aos outros, como também Cristo recebeu para a glória de Deus. Paulo continuando, falando sobre isso, sobre esse relacionamento. E nesse versículo aqui, ele traz 3 pontos essenciais para nosso relacionamento uns com os outros e com Deus. O primeiro ponto é o quê? É o acolher. Ele diz recebei. Não? Ele diz, ó, portanto, recebei-vos uns aos outros. Imagina o ministério de recepção. Lá na frente ali, o pastor Miguel com sua esposa estão ali e recebe muito bem os irmãos, os visitantes que entram. Mas quando chega bem aqui, os outros irmãos nem olham para as pessoas, nem dá uma boa noite, nem fala nada. Mas imagina se toda a igreja tivesse o mesmo sentimento que o irmão Miguel e sua esposa teve ali na frente, de acolher as pessoas quando elas virem aqui. Como é que essas pessoas vão se sentir? Rapaz, cara, eu fui da porta até na cozinha e as pessoas me trataram bem. As pessoas me receberam bem. As crianças, as pessoas olharam nos meus olhos. Eu vou voltar para aquela igreja. Eu vou continuar indo naquela igreja porque ali foi isso, amado. Foi isso que me atraiu quando eu comecei a ir para a igreja. Eu vi ali aquele cuidado mútuo das pessoas, aquele receber, aquele acolhimento das pessoas. Então, Paulo está dizendo isso, olha, recebei uns aos outros. Então, ele disse, olha, nós temos esse dever de acolher uns aos outros. Independente da sua fraqueza, nós estamos aqui para acolher, recebê-lo e ensiná-lo e cuidá-lo dele.
Amém? Aí ele vem com outro ponto. Agora ele dá um modelo. Qual é o modelo que ele dá aqui? Ele diz, ó, uns aos outros, como também Cristo os recebeu. E aí? Olha o modelo, olha o padrão que ele dá. Como foi que Cristo nos recebeu? Pecadores, de todos os jeitos, ele só nos recebeu com seu amor. Ele disse, olha, receber as pessoas como Cristo te recebeu. Ele não te olhou para o teu pecado, ele não olhou para a tua indiferença, mas ele olhou somente com seu amor para te salvar, para te dar de graça a salvação. A partir do momento que nós, como igreja, começarmos a receber as pessoas, a olhar para as pessoas, a amar as pessoas como Cristo nos amou, isso vai fazer toda a diferença dentro da igreja. E é isso que Paulo está dizendo que nós devemos fazer. Então ele diz, olha, recebeis uns aos outros como Cristo vos recebeu. Aí ele vem com o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Que ele diz, olha, tudo isso tem um propósito. Qual é o propósito aqui? Glorificar a Deus. E diz, olha, se você estiver fazendo isso, você vai glorificar o meu nome. Se você estiver andando dessa forma, você está cumprindo o propósito, porque eu te chamei. Então, o propósito é ele. Mas se nós fizermos ao contrário, o que vai acontecer? Nós vamos estar desagradando a Deus. Vamos estar indo contra o propósito de Deus. E vamos estar fazendo o quê? A nossa vontade. A nossa vontade é que vai prevalecer. Mas ele disse, olha, seja modelo como Cristo, que ele negou a si mesmo. Nós precisamos aprender a negar a nós mesmos as nossas vontades para fazer a vontade de Deus. A vontade daquele que nos escolheu. Porque é essa vontade que tem que prevalecer, porque a Bíblia diz que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Amém? E aqui nos versos de 8 a 12, diz assim, digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos, gentil, juntamente com seu povo. E ainda louvai o Senhor, todos os gentios, e louvemos todos os povos. E outra vez diz também, Isaías, haverá a raiz de Jessé, aquele que levanta para reger os gentios, e nele os gentios esperarão. Nós falamos aqui sobre esperança, né? A nossa esperança está em quem? Em Cristo. E aqui Paulo está dizendo, olha, como Cristo nos aceitou, como Cristo nos acolheu, como Cristo nos escolheu, nós também precisamos aceitar uns aos outros em amor, para que assim Deus seja glorificado. E não importa se sou crente forte ou se sou crente fraco, não importa se eu sou gentil ou se eu sou judeu, porque Cristo ele morreu por todos. Ele morreu por todo e com o objetivo de glorificar o Pai. Então nós devemos viver dessa forma, cuidando e aceitando uns aos outros.
porque é nessa forma que nós vamos nos fortalecer. Teremos uma igreja unida, uma igreja que tem o mesmo direção, o mesmo pensamento, uma igreja que está junto em tudo, na comunhão, no partir do pão, na oração, no ensino da palavra. Como será maravilhoso quando nós começarmos a praticar essas coisas. Não tenho dúvida que coisas grandiosas vão acontecer no nosso meio. Não tenho dúvida que nós vamos ver pessoas vindo para cá procurando, porque esse amor mútuo, esse cuidado mútuo, como fazia na igreja primitiva, como diz, e com isso as pessoas iam vendo, e o que ia acontecer? Ia se multiplicando o número de cristãos. Mas as pessoas, elas vão vir aqui, elas precisam ver isso em nossas vidas. Elas precisam ver que nós cuidamos uns dos outros. Elas precisam ver que nós amamos uns aos outros. E Paulo, ele diz isso. Nós devemos aceitar as pessoas nas suas fraquezas, acolher, porque Cristo nos olhou e nos recebeu dessa forma. E se hoje nós somos fortes, se hoje nós temos esse entendimento, porque Cristo, ele primeiro nos recebeu. E nós recebendo essas pessoas, nós vamos cuidá-las delas, vamos ensiná-las, vamos suportá-las, como Paulo disse. Olha, o dever é seu, meu irmão. O dever é seu. Que tem um entendimento, que tem um conhecimento, de cuidar, de ensiná-lo, para que possamos viver bem em comunhão, junto e assim louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém? E para finalizar, o verso 13 diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Isso já tem acontecido em nosso meio. Nós já estamos sentindo essa alegria, essa paz que vem do Espírito Santo. Essa paz, ela para abundar em nossas vidas, nós vamos ter que viver essas orientações. E com isso, nós vamos crescer juntos e vamos saber que nós estamos andando em um direcionamento. E essa alegria, esse gozo, vai ser espontâneo em nossa vida. E por isso nós vamos querer estar sempre junto um ao outro, louvando no partir do pão, na oração, na comunhão, nas convivências, lá fora na evangelização, no momento que o irmão estiver passando uma necessidade, no momento que o irmão estiver em um momento de enfermidade, nós como igreja nós vamos estar juntos. Porque nós servimos um só Deus e é nele que está a nossa esperança. Ele diz, olha, aqui não tem vários deuses, o Deus do fraco, o Deus do... Ele diz, só temos um Deus, o Deus da esperança. E é ele que vai fazer abundar essa paz no meu e no seu coração. Independente se eu sou o crente fraco ou se eu sou o crente forte. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue nos dando esse entendimento para que possamos viver como igreja de Cristo e possamos entender cada dia que nós precisamos nos relacionar em amor, em cuidado. Amém? Obrigado, meu pastor.
Palavra preciosa mesmo para nós. Parece que, né, não importando os anos em que o Espírito Santo usou Paulo para escrever esse texto, mas ainda ela é atual para nós hoje. Amém, Nancy? Você vai olhando, né, como isso ainda cabe para nós. Como isso cabe muito, como isso cabe perfeitamente para nos corrigir a nossa postura num tempo de rapidez para a intolerância. A Bíblia nos manda suportar. Não é tolerar, que é o contrário da intolerância, é suportar, dar suporte. Ó, fulano de tal está com comportamento inadequado, você, olha, contrariamente ao que a Bíblia diz, a nossa inclinação, nosso dever é ir lá, à luz da palavra. Mas hoje a gente conheço às vezes pessoas que vê até mesmo alguém pregando lá, se não é o pregador que ele gosta. Tem gente que fica olhando, procurando uma vírgula que o pregador leu errado, que não cabia, que não encaixou muito bem, ó, deu uma ratada aqui. Gente, a Bíblia não é para isso. A Bíblia não é para isso. A Bíblia é para a gente conhecer e se dar a conhecer e conhecer cada vez mais profundamente o Senhor. E aí o que a gente faz com esse conhecimento? Ajudar outros. O que a gente faz com o conhecimento que o Espírito gera em nós das Escrituras? É para dar suporte para que outros cresçam. Porque o objetivo é que no final todos estejam parecidos, sejam transformados à medida do caráter de Jesus. Amém? Isso é todos, não é chegar lá um só, Senhor. Eu cuidei, estou aqui igualzinho de Jesus, ó, mas o pastor ali, pastor Serginho, não tá, ele não quis, né? Não quis, não sei o quê. Não é assim que vamos ser recebidos. Até que todos cheguem à plena varonilidade de Cristo. Olha só, todos. Então, por isso faz sentido essa orientação, esse mandamento de estarmos dando suporte uns aos outros para que todos sejam edificados e corrigidos pela palavra. Amém? Faz muito sentido. Palavra muito especial, muito, muito. Amém, queridos? Que Deus realmente grave, que o Espírito Santo transborde nossos corações e nosso entendimento, e amplie nosso entendimento ainda mais com essa palavra. Sei que muita gente já vive isso aqui, já vive muitas dessas coisas aqui. Eu sei que a igreja tem aprendido. Que Deus nos ajude a transpor para a prática isso mais profundamente ainda, porque é assim que o Senhor se agradar de nós. Amém? Como família. Vamos ficar em pé e vamos adorar, vamos orar encerrando aqui. Os irmãos que vão estar com a reunião aqui com o pastor Cedinho, vão primeiro lá na praça, depois você volta aqui para a reunião, que vai ser um tempo bom também, um tempo precioso e vai ser realmente muito proveitoso, tá? Senhor, Deus da graça e da paz, Deus da alegria, Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui, pela edificação que vem ao nosso coração por meio da Tua palavra, gratidão, porque o Senhor separou e esse dia para edificar o nosso coração com esses mandamentos, com essas orientações para que possamos ser praticantes dela. Agora nos leve para onde estamos indo, para nossas casas, nos dê uma semana ainda de muita reflexão e de prática da Tua palavra, Senhor, nas situações que virão para nós. Abençoe cada família, cada um dos Teus filhos aqui, em nome de Jesus. Amém. E amém, querido. Deus abençoe. Vamos passar ali na nossa praça.